Olá, graças, paz, irmãos, amém? Bendito seja o Criador, o Eterno, aquele que nos garante a vitória para a glória do nome dele. Bendito seja Deus. Eu sou o irmão Van e quero dar continuidade ao estudo de ontem, porque eu estou tocando no assunto Adão, Eva, o corpo de Adão, o corpo de Eva, porque a gente ouve de alguns doutorados, pós-doutorados e até mesmo de alguns irmãos, pastores não renomados, em dizer que o corpo de Adão ou o corpo de Eva era diferente, diferenciado do nosso. O corpo de Adão era um corpo especial, era um corpo eterno, que foi feito eterno. E aí eu parei e fui examinar as escrituras. Eu fui ver os pormenores, estudar, aprofundar mais. E você descobre que o corpo de Adão e Eva, até mesmo antes do pecado, era o mesmo corpo igual ao nosso. O corpo de Adão e Eva é o mesmo corpo, o meu corpo aqui, carne, osso, sangue, sentia dores, tinha mal-estar, tinha problemas, degenerações e assim por diante. É o mesmo corpo de Adão. O corpo de Adão é o mesmo do seu corpo. E por quê? Eu quero chegar a esta conclusão. Para a gente chegar lá na frente, em Tiago capítulo 1, versículo 12, 13, 14, 15, Tiago diz que a tentação vem de dentro. O desejo de praticar o mal vem da carne, vem do homem. O próprio homem, a própria carne, produz esse desejo, segundo Tiago. Então, eu estou provando para você que está me assistindo pela primeira vez, que ainda não é da graça, que Eva pecou segundo a sua concupiscência, segundo os seus desejos, segundo a sua vontade, segundo a sua cobiça. Aquela parte de a serpente, aquilo ali é uma alegoria para provar o quanto a nossa carne é poderosa, ela é má, ela pode interferir na tua história. A carne do homem. Então, Adão e Eva tinham os mesmos desejos que nós temos nos dias de hoje. Vamos começar por aqui, mas antes de iniciarmos, eu quero pedir a você que você ajude aí o canal a crescer. Ajuda teu amigo aí, o irmão Van, aqui de Cabedelo, da Paraíba, Nordeste brasileiro. Ajuda aí, dá o like e se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito, dá esta moral, dá esta condição para a gente poder crescer. E só cresce você se inscrevendo e compartilhando. Amém? Posso contar com você? Você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, aqui do canal Metanoia da Graça. Beleza? Tranquilidade? Olha o texto aí. Eu leio aqui no notebook e você acompanha aqui no telão. Vamos lá? Então vamos ver, vamos dar continuidade e vamos ver como foi formado e como era a biologia, o corpo físico, a estrutura humana de Adão. Como era? Segundo o que a Bíblia informa, um pouquinho no grego, e a gente vai tendo uma ideia de como era o corpo de Adão. Se era um corpo de anjos ou era um corpo humanamente como o meu e o seu. Beleza? Vamos lá? Então, aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, e a partir do versículo 47, diz assim o texto, está lá no grego, certo? Está escrito assim, Prutus Anthropos ekigeis Beleza? O que é que significa isto aqui no versículo? É o que você está lendo aí, ó.
o homem, certo? O primeiro protos ou prutos, é o primeiro homem, anthropos, geis, foi formado do pó da terra, oikos, poeira, terra, certo? Então, aqui é Paulo escrevendo e trazendo para os irmãos de Corinto de como foi a formação, né? Talvez até tirando algumas dúvidas dos irmãos lá, não, mas alguns teólogos, doutorados, né? Alguns teve, né? Essa compreensão, essa ideia, essa doutrina, e ouviu falar de alguns doutorados, pós-doutorado, que Adão tinha um corpo igual a dos anjos, né? Ou seja, espiritual. Adão só tinha um corpo espiritual. Paulo disse que não. Paulo disse, não, o corpo é igual ao meu, ao seu. Ele sentia dor, ele sentia disenteria, ele sentia dor de garganta, ele sentia vontades, né? Ele tinha vontade própria. Beleza? Tranquilo? Então, apesar que dores, né? Dor de garganta, essas coisas, dor de cabeça, o dente fraco, a visão, foi depois da queda. Tranquilo? Mas o corpo era o mesmo meu e o seu, e também mortal. Então, Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47, o primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem é dos céus. Então, o primeiro homem do pó. Protos, anthropos, geis, oikos. Agora, é lógico que Paulo aqui está se referindo a isso aqui, ó, a Gênesis capítulo 2, versículo 7. Olha só, o que é que diz? Então, certo? Então o Senhor modelou o ser humano, Adão, do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser humano. Deixa eu ver aqui, 11:20, 12, a hora que eu vou concluir aqui, 12, só um momentinho. 12 e 15, pronto. Então, Paulo está se referindo a esse texto aqui, ó, de Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando diz o autor de Gênesis que Deus modelou o ser humano, ou seja, o homem, Adão, do pó da terra feito de argila. Beleza? Tranquilidade? O homem foi feito do pó da terra. Também pode se referir ao solo ou barro. Então, pó aqui é oikos, né? Do grego. Então, o adjetivo do pó, ou seja, oikos, é relativo a ter a natureza de uma existência na terra. Adão foi tirado da terra, do pó. Ou do pó da terra em contraste com o que é celestial ou do céu. Então veja o contraste aqui, quando você vem para 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número 47. Olha o contraste entre uma formação e outra. O primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem é dos céus. Um é da terra, do pó, e o outro é dos céus, ou seja, um é material, físico, visível, palpável, e o outro é do céu, espiritual. Beleza? Tranquilo? Aí você vem aqui para o versículo 48. 48 diz: os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, a Adão. Os que são dos céus, ao homem celestial, a Cristo, né? O segundo Adão, agora é espiritual. Tranquilidade? Então, de que era formado o corpo de Adão e Eva? Então é essa parte que nos interessa, para tirar todas as arestas, desmistificar, né, esse ensinamento errôneo de dizer que Adão tinha um corpo espiritual. Não tinha. Adão, tá aí os textos explícitos aí, claro, né, que Adão tinha um corpo terreno, feito do barro, da terra. Agora, de que era feito ou foi formado o corpo de Adão e Eva? Era feito exatamente, foi feito o corpo de Adão. Vamos tomar aqui Adão, né? O corpo de Adão foi formado igual ao meu e ao seu.
Nós viemos já da descendência de Adão, sim, do primeiro homem e da primeira mulher. Mas o corpo é idêntico, não é parecido, é o mesmo corpo material da terra, do pó da terra. Um exemplo aqui é que Adão, ele teve, o corpo de Adão tinha carne e osso. Olha só como é o mesmo corpo. Não foi um corpo espiritual. Adão tinha um espírito, mas o seu corpo físico, visível, né, terreno, tinha osso e tinha carne. Gênesis capítulo 2. Olha que interessante. Olha como a gente vai quebrando, né, o falso ensino dos doutorados, né? Dizendo que Adão tinha um corpo espiritual. Não tinha espírito, não tem carne, não tem osso. Olha o que é que Adão tinha. Adão tinha carne e tinha osso. Gênesis capítulo 2. Aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 21. Olha só, 21 diz assim, ó. Então, Yahvé Deus fez Adão cair em profundo sono, e enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela. Olha, Adão tinha costela. E fechou o lugar com carne. Adão tinha carne. Agora, olha o 22. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Olha o 23 agora. O 23. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos. Adão tinha osso. E carne da minha carne. Adão tinha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Então, Adão aqui, está escrito aqui, Adão tinha osso e tinha carne. Então, você já começa a perceber que Adão, o corpo de Adão e de Eva, não é tão misterioso como ensinam, né, os pós-doutorados nos dias de hoje. É só você ler aqui, ó, Gênesis 2, 23, Adão tinha osso, Adão tinha carne. No versículo 23 aqui que nós estamos lendo, então, para a carne, Adão tinha osso e tinha carne. Para a carne, a Septuaginta lá, né, que foi escrita, que é a versão da Bíblia hebraica do Antigo Testamento, traduzida para o grego koine, o grego koine, é a mais antiga tradução da Bíblia hebraica. Então, eu uso sempre essa tradução da Septuaginta, que é tirada do grego. Então, ela foi fiel, né, a todo o Antigo Testamento, toda a língua hebraica que foi escrita lá, ela traduziu tudo para o grego. Então, quando a gente chega aqui na parte da carne, para a carne aqui, ó, então, sim, Adão disse, então exclamou Adão, esta se referindo à mulher, é osso dos meus ossos, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, tanto Adão como Eva tinha osso e tinha carne. Agora, um detalhezinho aqui. Para a carne, aí como eu falei para você, a Septuaginta, né, grega, usa um substantivo feminino, sarx, ou sarcos, para dizer literalmente carne, carne. Eu vou usar aqui Lucas, pelo menos aqui alguns textos, para você ver que Lucas capítulo 24, certo? Versículo 39, olha o que é que Jesus diz: observai as minhas mãos e meus pés e vede que eu sou o mesmo, né? Tocai-me e comprovai o que vos afirmo, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. Ou seja, se Adão tivesse um corpo espiritual, Jesus não poderia dizer isto aqui, né? Jesus disse que um espírito não possui, não tem carne e nem osso como ele tinha. Então, nem Jesus era um espírito e nem Adão era um espírito, porque Adão tinha carne, Adão tinha osso, Eva tinha carne, Eva tinha ossos. Beleza? Tranquilo? Então a gente já descarta esta possibilidade de dizer que Adão foi um ser
espiritual. Não, Adão tinha carne, tinha osso. Então Jesus não ressuscitou num corpo espiritual. Jesus tinha carne, Jesus tinha ossos. Agora, depois, né, da grande tribulação em 70, quando ele ficou com os discípulos naquele período, foi recebido aos céus, e nessa subida ali ele já não tinha mais, ele entrou no seu corpo glorioso, que é um corpo espiritual, que agora ele é o próprio Espírito, né, ou o próprio Iavé, ou Jeová, segundo Coríntios 3, 16 ou 17, certo? Paulo afirma isso aí, o Senhor é o Espírito. Então, Jesus diz aqui, um espírito não tem carne, tem osso. Adão não era espírito, para a vergonha dos doutores. Então, aqui também João, ainda Antigo Testamento, capítulo 6, tudo isso aqui é Antigo Testamento, versículo 51, no 51 ele diz, 51 diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá eternamente, e o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Beleza? Tranquilo? A minha carne, ou sarcós, carne. Era o que Adão tinha, carne. Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Mais um versículo também, 1 Coríntios, 2 Coríntios, vamos aqui para 2 Coríntios, para a gente concluir isso aqui, capítulo 12, versículo 7, que diz, e para impedir que eu me tornasse arrogante, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, no corpo físico, um espinho. Não vamos entrar nessa questão, que espinho era esse, irmão? Vamos. Não, eu estou falando para você que o corpo de Adão e Eva é o mesmo, o corpo que nós temos hoje, esse corpo aqui do irmão Van, esse corpo que você utiliza aí, é o mesmo corpo que Adão e Eva possuíam ou foram formados. Beleza? Tranquilidade? Bom, você pode ler também ainda 1 Coríntios 15, 39 e outros versículos que fala que Adão foi formado, tinha carne igual a minha e a sua. Também sarcós é usado para corpo, a parte tocada, a parte física, corpo num todo, um corpo de carne, um corpo que é visível. Marcos 10, Antigo Testamento, Marcos 10, versículo 8, que diz, e os dois se tornaram uma só carne, né? E os dois se tornarão, uma só carne. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne, um só corpo, né? Então, se referindo à união do homem e da mulher, beleza? Uma só carne, um só corpo também. Então, sarcós para referente a corpo. Gálatas 4:3, Gálatas Novo Testamento, Evangelho da Graça, 4, versículo 13, que diz, e sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o Evangelho pela primeira vez. De uma enfermidade física, ou seja, de uma enfermidade no corpo. Adão tinha este corpo, certo? Adão tinha este corpo. Efésios, Evangelho da Graça, Efésios capítulo 5, versículo 29, que diz, pois ninguém jamais odiou seu próprio corpo, a estrutura física, visível, palpável, que sai sangue, né? Corpo que se move, meu corpo, seu corpo. Adão tinha essa mesma, foi formado dessa mesma estrutura, tanto Adão quanto Eva. Então, ninguém jamais odiou seu próprio corpo.
Outra coisa também aqui, Adão era um ser humano como pessoa. Adão era uma pessoa, a pessoa que está ali, a pessoa que escreveu, a pessoa que dorme, a pessoa que acorda. Então Adão era esta pessoa. Adão, aqui ó, Mateus 16, Antigo Testamento, Mateus 16, versículo 17, que diz, aqui ó, ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti, carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Ou seja, carne, sangue, pessoa. Beleza? E a identidade, pessoa. Carne e sangue, pessoa. Lucas 3:6, Antigo Testamento, Lucas capítulo 3, versículo 6, que diz: e todos os seres viventes contemplarão a salvação que Deus oferece. Todos os seres viventes e todas as pessoas. Beleza? Adão também era conhecido e seria chamado, talvez até foi, né? Morreu com 930 anos, teve filhos e filhas, as civilizações já existiam na época de Adão. Adão também deve ter chamado uma pessoa que mora ali. Quem? Adão. Adão e Eva. Então, corpo, pessoa, carne. Aqui também, Adão era um homem, um ser humano como pessoa. Adão tinha uma natureza de limitações físicas. Olha só, olha como Adão era limitado. 1 Pedro, porque se tinha o mesmo corpo, o meu e o seu, Adão só não conhecia o pecado antes da queda. Ele não conhecia a desgraça, né? A depravação. Mas antes da queda, Adão era um ser humano igual a nós, igual a você, igual a mim. 1 Pedro capítulo 2, capítulo 4, versículo 2. 1 Pedro capítulo 4, versículo 2 diz: para que no tempo que vos resta, não vivais mais para satisfazer os maus desejos humanos da carne, mas sim para realizar a vontade de Deus. Então, olha só, para que no tempo que vos resta, não vivais mais para satisfazer os maus desejos humanos, ou os maus desejos da vossa carne. A carne tem desejo brabo, certo? Ou seja, as limitações físicas. Então, esses desejos maus da carne limitavam o ser humano. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 28. 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 28. Olha o conselho que Paulo dá para um casal sobre a carne, sobre a natureza humana. Todavia, se te casares com essa atitude, não pecas. Da mesma forma, se uma virgem vier a se casar, também por isso não comete pecado. Contudo, aqueles que se casam, é isso aqui, ó, enfrentarão uma série de dificuldades nesta vida. E eu gostaria de poupá-los disto. Por causa da carne, por causa do corpo físico, por causa do gosto, que são diferentes, né? Por causa das paixões, das cobiças, que um tem, o outro não. Um tem, o outro também tem. Então cada um tem uma cobiça, um gosto diferente, umas falhas, né, da carne. E Paulo disse: olha, eu queria poupar vocês, mas se vocês querem casar, vão à frente e sofram a consequência que todos nós temos. Adão e Eva também passaram por isso. Eles eram pessoas, tinha corpo, tinha carne, tinha cobiça, tinha concupiscências, tinha desejos. Beleza? Glória a Deus. Então, esta natureza a qual Adão foi formado de carne, do pó da terra, para Paulo, a carne é um instrumento voluntário do pecado. Olha só. Agora vamos devagar aqui. Paulo, no entendimento de Paulo, certo? No entendimento de Paulo, a carne, esta carne aqui, ela
ela era um instrumento voluntário. Ela dizia assim, se alguém dizia assim, rapaz, eu estou com vontade de chamar um palavrão, de mentir, a carne dizia, opa, deixa que eu faço. O Espírito dizia, rapaz, eu não vou não, eu tenho temor a Deus, mas a carne diz, não, deixa que eu vou, eu estou com vontade de roubar, a carne diz, deixa que eu vou, eu estou com vontade de praticar um mal, a carne diz, deixa que eu vou, prostituir, adulterar, mentir, roubar, matar, se suicidar, qualquer outra coisa desta natureza má, a carne diz, eu vou, eu faço. Por quê? Porque no conceito de Paulo, no entendimento do apóstolo Paulo, a carne, ela é voluntária para se desgraçar, né? Eu estou usando o termo pecar, certo? Porque é o desejo da carne, é a manifestação da carne, é o prazer da carne em praticar o mal. Agora presta atenção nessa sequência de mensagens que eu vou te falar. Então, Adão e Eva tinham esses desejos. É tão verdade que Eva praticou e Adão também praticou. Marcos 14, olha só, Marcos, capítulo 14, versículo de número 38. 38 diz, vigiai e orai, para não cairdes em tentação, pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é fraca. Olha aqui os dois, né, os dois pesos, um espírito e o outro é a carne. O espírito está pronto, é preparado, a carne é fraca, certo? Então ela tem o desejo de sempre praticar o mal. Quando se trata do mal, a carne ela se oferece, ela se expõe, ela é voluntária a praticar aquilo que não agrada. Então a carne aqui ela é fraca. João, né? Livro histórico de João, capítulo 3, versículo 6. Versículo 6 diz, o que é nascido da carne, é fraco, é frágil, é voluntária, né, ao mal, pratica o mal. O que é nascido da carne, pratica o mal. Mas o que é nascido do espírito, é pronto, é forte, é obediente a Deus, certo? Tem virtudes, tem boas obras. Então, olha o contraste, é grande, certo? Romanos capítulo 6. Então, eu vou dar essa sequência para você ver, né, como a carne age, né, em oposição ao Espírito. Romanos 6,19. Romanos capítulo 6, versículo 19 diz, expresso-me assim nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Por que o homem é comum? Quando ele é volúvel, quando ele quando ele não tem controle sobre a sua carne, certo? Quando ele é praticante dos desejos, das concupiscências, do mal da carne, ele era considerado por Paulo como um homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois, assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravo da impureza e da maldade que conduz a iniquidades ainda maiores, apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Então, depois do conhecimento, o homem agora vai mudando os seus pensamentos, vai tendo uma metanoia, uma mudança de pensamento. Praticava o mal da carne e agora ele vai tentando controlar este mal e praticando o que é da justiça para a santificação, para a glória de Deus. Então o mal está na carne. Capítulo 7 agora, capítulo 7, versículo 5. Versículo 5, ele diz, pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa,
natureza pecaminosa. É a mesma de Adão, a mesma natureza de Eva que caiu, a mesma natureza de Adão que caiu. Então, essa mesma natureza também nós temos. Ok? Correto? Beleza? Pois, quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, que natureza era esta? As paixões dos pecados, instigada pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo, carne, de maneira que dávamos frutos para a morte. Isso é muito profundo, isso aí, né? A religião não ensina isso porque ela tem o cuidado de não perder os dízimos. Somente isso. Não é por causa de jejum, de Santa Ceia, que não é para praticar, de ósculo santo, né? De busca de monte, buscar o Espírito Santo quando ele está na pessoa, os crentes vão buscar por aí. Então, não é nada disso, é somente a questão dos dízimos. Por isso que eles não ensinam isso aí, né? O mal está na natureza humana. Aqui agora, então você pode ler esta sequência aqui, ó, ainda, eu li capítulo 7, né, de Romanos, versículo 5, versículo 18, olha o versículo 18. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, presta atenção, não reside bem algum. Reside algum bem na sua carne? Se reside, você está contrariando, né, a palavra, a escritura. Não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo. O versículo 25, olha o 25. 25 diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo com a razão sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Com a carne. Por isso que nós não recebemos maldições, porque não somos amaldiçoados, não somos mais condenados, não vamos passar pelo tribunal de Cristo. Por quê? Isso tudo já aconteceu no ano 70. E Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, nenhuma condenação há. Se não há condenação, como é que você vai passar no tribunal? Para quê? Então você pode ler ainda Romanos capítulo 8, versículo 3 ao 9, 2 Coríntios 11, 7, Gálatas 5, 13, versículo 16, vamos lá só para Gálatas, para você ter uma ideia, eu já li tanto isso aqui, capítulo 5, versículo 13, que diz, caros irmãos, fostes chamados para a liberdade, todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne, antes sede servos uns dos outros, mediante o amor, né? Então, a carne, meu irmão, ela não se converte. Eu aprendi isso nos primeiros passos, até hoje eu continuo com esse mesmo pensamento firme, que a carne não se rende à graça de Cristo, nem ao conhecimento. A única coisa que pode acontecer é você aprender a refreá-la, né? A dizer não aos impulsos maus da carne. E o versículo aqui, versículo 16, ainda de Gálatas, diz, portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Aqui, ó, e o 17 diz, porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Beleza? Então você vai percebendo que é uma luta constante, né, entre a carne e o Espírito, ou o Espírito e a carne. Eles são opostos, são adversários. Você pode ler também Efésios capítulo 2, versículo 3, Colossenses capítulo 2, versículo 11, versículo 18 e Judas, versículo 23. Ainda Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 24. Vamos só aqui para esse versículo Judas, versículo 25, 23, que diz, assim como salvai a outros, arrebatando-os do fogo,
e a outros ainda ajudai com misericórdia e temor, repugnando até a roupa contaminada pela carne. Olha como eles sabiam que esta carne, né, que Adão tinha os mesmos desejos, as mesmas paixões, eu vou provar para você. Adão tinha, né, Judas manda que eles vigiassem, né, constantemente com a carne, até mesmo com a roupa que veste. Olha o quanto a carne era poderosa é por isso que Paulo diz, ela é voluntária a praticar o mal. Ela é a primeira que se apresenta, para praticar o mal, a carne salta na frente e diz, deixa que eu vou. Tranquilo? Lembrando, o corpo de Adão e Eva tinha carne e ossos, mesmo que o meu e o seu. Gênesis capítulo 2, versículo 23, né? O grego, ele usa um substantivo para osso, um substantivo neutro, osteon, que é osso, né? O esqueleto humano, o que está encoberto pela pele da carne, músculos, né? E ele está encoberto pela pele, pela carne e pelos músculos. Então, é isto aqui que Jesus disse, aqui ó, em Lucas, capítulo de número 24, Lucas 24, versículo 39, olha o que é que Jesus falou. Observai as minhas mãos e meus pés e vede que eu sou o mesmo. Tocai-me e comprovai o que vos afirmo. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. Então, Adão tinha carne e tinha ossos, não era corpo espiritual. Segundo Jesus, disse que se Adão fosse um espírito, Adão não poderia ter carne nem osso. Beleza? Mas Adão tinha carne e tinha ossos. Gênesis capítulo 2, versículo 23. E também aqui em João, Antigo Testamento, capítulo 19, versículo 36, que diz, 36, e todas essas coisas ocorreram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Na cruz, quando o soldado foi quebrar, né, as pernas de Jesus, o osso de Jesus, a profecia se cumpriu aqui, né, que diz que nenhum dos seus ossos, se referindo a Cristo, a Jesus Cristo, né, seria quebrado, e não quebrou. E quebrou do soldado ao malfeitor, ao ladrão da direita, ao ladrão da esquerda, mal de Cristo não, porque por causa da profecia. Então, ossos, o ser humano é formado de osso, nós temos osso ou ossos. Adão também tinha osso, beleza? Tranquilo? O corpo de Adão e Eva era frágil. Gênesis, deixa eu ver se dá aqui para a gente correr um pouquinho. Tá. Então, eu vou parar aqui e vou dar continuidade. Eu vou mostrar para você ainda, olha só o quanto o corpo de Adão era frágil. Adão tinha desejos sexuais. Adão coabitou, teve relações, certo? Antes da queda, tudo isso antes da queda. Adão e Eva comiam de tudo antes da queda, beleza? Agora no próximo vídeo. Então, Deus te abençoe grandemente. Eu estou mostrando que os doutores da lei dos dias de hoje, né, alguns dizem, afirmam, doutrinam, né, milhares de pessoas, dizendo que o corpo de Adão foi formado um corpo espiritual. E eu estou mostrando para você que não, que o meu corpo, o teu corpo, que tem carne, tem osso, o de Adão também tinha. É só você ir lá, vou só mostrar aqui para você como tinha, como é verdade, que não foi um corpo espiritual. Capítulo 2, versículo 23, aqui ó, está aqui. A Bíblia diz isso, ó. Então exclamou Adão, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Adão tinha osso e tinha carne. Era um ser humano comum, igual ao meu corpo, igual ao teu
corpo, beleza? Próximo estudo, próximo vídeo, não perca, né? O que é que eu vou falar ainda sobre o corpo de Adão, as vontades de Adão e por que Eva cedeu à tentação. Beleza? Tranquilidade? Deixa teu like aí, ajuda aí, teu irmão, o canal Metanoia da Graça, né? E o teu irmão aqui de Cabedelo, João Pessoa, capital abençoada por Deus, como a sua também. O ponto mais oriental das Américas é aqui, na Paraíba. Você sabia? Quando vier aqui, conheça, né, o ponto mais oriental, de frente para as Américas, para a África. Deus te abençoe grandemente, amém? Paz de Cristo a todos. Não perca o próximo estudo, amém? Glória a Deus. Fica com Deus. A paz para todos, amém? Glória a Deus. Se inscreva no canal.